Que legal. Então você É. passou por mais de quantos? 10? Ah, treinei de tudo que dava. Eu joguei basquete pela escola, até xadrez, né? Joguei também Mas bastante. xadrez não conta. Mas é um Xadrez esporte, né? é Se esporte tem, também. se tem. Eu acho que xadrez é um esporte, não é? Sim, sim. Cansa os dedos aqui. É, Acaba sendo uma modalidade, né? O isso, xadrez, é. né? Tem Então, até vai que eu não medalhas. fale, quem Uhum. diz atleta de xadrez fique chateado comigo, Não, né? sim, Então, sim, sim. então vamos colocar como um esporte aí. Não sei, Sim, não tenho sim, sim. certeza, né? E aí Aí até. nesse meio tempo, Aham. vendo, às vezes, com o Estevão, como ele era um atleta completo de MMA, eu acabava fazendo alguns treinos de MMA, a gente treinava jiu-jitsu junto, tal. Criei gosto. Depois da pandemia, comecei a ir treinar de novo. O Herman trocou de lugar mais uma vez. E comecei a sempre ir na academia treinar e comecei a me destacar bem ali na faixa branca, treinando mesmo, no treino. Aí em dezembro ia ter a graduação, tinha voltado a treinar em julho, agosto. Só que ao longo isso daí em 2021. Só que de 2007 para 2021 eu devo ter feito alguns treinos. Numa somatória total, deve ter tido uns 3, 4, 5 meses. Mas sempre com muito contato no esporte, sabe? Aí voltei a treinar ali com o Herman, treinando sempre por lifestyle mesmo. Ele falou que ia me graduar para faixa azul. Eu falei, mas eu quero competir antes na branca, né? Aí eu falei, a única coisa que vai ter é um mundial da CBJJE. Na faixa branca não existe um mundial oficial. Existe um mundial oficial que acontece na Califórnia, né? Que a gente diz oficial, que é da IBJJF, né? Que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. E também tem o World Pro, que daí é do Sheikh, lá Dubai. nos Emirados. Sim, Abu Que daí, Dhabi, eu que daí é acho. a da JP, né? Que é Sim, a Federação Árabe. Eles também fazem um lá, eles pagam dinheiro. sim. Então tem esses dois, sempre que fica entre os dois qual é, mas Hum. o mais considerado Mas mesmo é o aí da você falou que eu IBJJF. vou participar. Isso, só que não tem para faixa branca. Então daí aqui no Brasil tem uma confederação forte que é a CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Que daí eles fazem um mundial aqui no Brasil. Daí eu me inscrevi, tem pra faixa branca. Aí eu fui falar pro professor que ia lutar, ele falou, mas você não tá preparado pra lutar. Eu falei, então não tô preparado pra faixa azul, né? Eu falei pra ele, então vai lá e luta. Fui lá contra tudo e contra todos, né? Como eu gosto de dizer. Tinha 36 pessoas na minha chave, fiz umas 4 lutas e fiquei em terceiro, né? No Hum, jiu-jitsu, normalmente, na JP tem, mas na maioria não existe disputa de terceiro. Então, os dois que perderem na semi são dois terceiros colocados, entendeu? e aí, E daí eu fiquei em terceiro, fiquei que feliz. legal. Ele me Foi a graduou primeira na. competição Foi sua. a primeira. Ele me graduou. Você tinha quantos Peguei. anos na época, mais ou menos? Eu. Foi no dia do meu aniversário, inclusive, eu acho, ou um dia depois, 21 anos. Eu tinha acabado de Hum, fazer 21, 20, 21. Foi por ali. Eu lembro tanto que eu tava fazendo uma festa de aniversário minha no dia anterior. Só que a gente começou 3 horas da tarde. Pessoal, vamos ficar até a noite. Eu falei, não. 8 horas da noite acaba, que eu quero dormir, descansar, que amanhã eu vou lutar. O pessoal, mas o que tem? Vai lá. Eu falei, não. Se é aham, pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Aí aham. consegui descansar, tal, fui, Muito fiz, bom. me graduou para faixa azul. No ano seguinte, a gente se conheceu daí em dezembro, ali assim, em Sim. janeiro. Você tá Aí, apontando pra ela, mas ela não aparece na câmera, só ela se ela tem vir pra cá, vergonha. viu? Tá aparecendo agora? Ah, tá lá. Ali, Ah, ali, ó, agora agora tá sim. aparecendo ali no É. cantinho, ali, igual aquela Daqui a ali, ó. pouco você vem pra cá, tá, Gabriela? Aí, beleza, aí catou, comecei aí alguns campeonatos tal, e ela, como era atleta de vôlei, me deu uma incentivada, sabe? Quando eu conheci ela, ainda jogava. Falei, poxa, ela toda cheia de disciplina e eu fazia as coisas meio nas coxas, assim, né? Uhum. Então comecei a participar mais, assim, de campeonato e vi que eu gostei, que eu tava me dando bem. Só que tudo muito sozinho. Tipo, sozinho eu e ela, no caso. Nunca tive. Imagina, era quase todo final de semana. Como que eu ia levar meu professor, tirar ele da casa, da família dele todo final de semana pra estar comigo? Então, sempre competindo muito sozinho, aprendendo, eu e ela junto, pontuação e tal. Inclusive, nesse meio tempo foi onde a gente abriu a empresa nossa de cobertura de eventos, né? A gente viu que era algo que precisava ali e realmente cresceu, deu muito certo. Então, foi mais ou menos essa minha jornada. E Que que nem a legal. gente fala assim, o esporte é importante para a saúde. Eu sempre falo, o esporte é saudável, o alto rendimento não é saudável. Quando a gente vai para o alto rendimento, a gente leva o nosso corpo ao extremo, né? Então você começa. Não, não que não seja saudável, mas eu digo não é saudável para o corpo. Porque é 2, 3 treinos por dia, né? A Uhum. gente fazer 3 treinos na semana, ou um treino por dia que seja, é legal, é Aham. saudável. Essa. Agora o meu é muito desgaste de joelho, Sim, cotovelo, das articulações no sim, geral, sim. né?
Não que não seja saudável, mas não é saudável o excesso. O excesso, Isso. é. Tudo em excesso não é saudável, né? Tem que ter esse equilíbrio, Isso, né? tudo A na pessoa vida. não pode... Porque o corpo, afinal de contas, é que nem uma máquina, né? Você não pode ficar cobrando muito dela Em cima de. e ela vai... Uma hora vai Sim. dar um problema, né? Certo, Uma sim. hora você vai... Tem um limite, o Tudo corpo tem um tem um limite. limite, né? Geralmente, dizemos, esse esporte, geralmente essas atividades físicas, vai trazer benefício para o corpo, geralmente mente, isso, né? né? Corpo e mente. Além do corpo, se queria fazer isso, além do corpo, dá para a mente do ser humano mente, também. é. Por isso, as pessoas que têm essas atividades físicas, elas são as pessoas mais ativas, Sim. mais alegres, Mais dispostas. mais fortes, mais com saúde físico e mental. Por isso, hoje A gente existe percebe, Sheik, que quando a gente tem um amigo, por exemplo, atleta, aí você fala para ele, ó, vamos sair amanhã, fazer uma trilha às 5 da manhã, por exemplo? Pronto. Bora, estamos prontos. Pronto. Mas quando você não tem alguém que tenha, né, esse espírito de... Fica meio difícil convencer, né? Você falou dessa aí, eu lembrei até que Desculpa, antes eu Sheik. pedalava, né? Antes do jiu-jitsu eu pedalava. Você falou assim, eu até lembrei de um dia que a gente saiu, eu e uns amigos meus, a gente ficou até tarde. A gente tinha combinado de sair pedalar às 5 da manhã. Aí a galera, 5 da manhã, eu falei, poxa, né? Era 3 horas da manhã a hora que eu vi. Aí eu falei, a gente combinou, não tem como dar pra trás. Aí fomos virado mesmo, assim, porque combinado não sai caro, né? Sim. Mas é isso. A pessoa que tem a atividade física em seu sangue... Mais tranquilo, qualquer hora pode combinar com ele, porque sabe que ele já está pronto para Você isso. sabe que ele não vai pisar na bola. Isso, às vezes a gente tinha alguns amigos, a gente queria sair para subir a montanha. Conversamos com alguns irmãos que a gente vai sair e mais ou menos 5 horas da manhã. Tinha entre eles, 4 deles aceitaram, 2 não aceitaram. Sim. Depois perguntaram por que eu disse, esse horário a gente vai descansar, vai dormindo, tudo isso. Mas os 4 que aceitaram eram as pessoas que sempre estavam nas atividades físicas, corriam, tal, isso. Aceitaram porque eles acordam bem cedo. Sim. Sim. Não, agora é o caso de qualquer atleta. Se ele quiser ser alguém, se ele quiser ter sucesso, ele tem que abrir mão de alguma coisa, especialmente do seu conforto. Sim. E você estava falando agora há pouco que você fez uma viagem para o Líbano, né? Isso. E lá parece que a questão de lugares Logística, de treinar, muito tal, logística é um pouco... Você passava quanto tempo de um lugar para outro? Você quando eu tava indo para Beirute treinar, eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar para casa. Meu Deus. Umas 2, 3 vezes por semana. O pessoal saía jantar, Rádio vai jantar com a gente. Falei, hoje não dá. Hoje é dia de treino, eu ia treinar. Aí eu lembro depois, eu não fui pra essa academia ali de Beirute, eu fui pra uma academia em Balba. Aí lá eu levei 3h30 pra ir, 3h30 pra voltar pra treinar. Meu Deus, Então, pra ir 3h30 e pra mais voltar. 7 horas do meu dia pra ir treinar, numa viagem de férias, né? Meu Deus. Aproveitei, Mas já você não Baalbek é parou. bonito, parei lá em Baalbek, curti, fui ali nas ruínas, treinei, depois na volta parei de jantar, senão também fica chato, né? Claro. A gente dá um jeito, mas no horário do treino eu tava lá, na verdade chegou sempre meia hora antes, né? Porque a gente se preparar pra não se atrasar pro treino, saiu, daí eu fazia uma coisa, voltava e ia embora, sabe? Montava, sempre tentava nos meus roteiros fazer isso, tanto que eu tenho, em janeiro do ano passado, foi viajar eu, minha mãe, minha irmã, minha avó e minha prima, né? Aqui, todo mundo aqui do Brasil, e tem uma família nossa no Paraná. E tava dando umas 6 horas de viagem lá da nossa cidade. E 4 horas da tarde a família inteira tava reunida lá pra almoçar. E a gente chegando e eu o caminho inteiro pesquisando no Google onde que tinha academia de jiu-jitsu no meio do caminho, que eu tava pra ir pros Estados Unidos pra competir. E na minha cabeça, se eu não treinasse, o pessoal que eu ia lutar contra estaria treinando e eu estaria ficando para trás, né? Então, o que aconteceu? Eu parei, achei no meio do caminho, faltando 1 hora pra chegar na cidade onde tava todo mundo, achei uma academia que tava tendo treino, era época meio que de carnaval ali, então tava difícil de achar. Fiz um treino, até tem um vídeo depois, porque o treino durou 1h30, né? Fiz um treino, fiz amizade com o pessoal. No carro, minha mãe, minha irmã, minha avó, todo mundo meio bravo, assim, meio zangado, porque todo mundo com fome. Tinha uns 30 lá na cidade esperando a gente pra
pra almoçar e todo mundo esperando eu treinar. Porque eu falei, se eu não treinar, eu não vou pra essa Não, viagem. sim. Eu tenho que arrumar um jeito de treinar. Tanto que eu fiquei 2, no terceiro dia eu peguei um ônibus e fui embora de lá. Eu peguei uma carona, na verdade, da cidade, até uma rodoviária, peguei da rodoviária outro ônibus e vim embora pra Sorocaba. O pessoal ficou mais uns 2, 3 dias, mas porque eu precisava treinar. Então eu vim embora antes pra treinar. Assim, só para falar um pouco sobre os seus treinos, sua atuação, você eh, gostava, você mesmo gostava de fazer ou você recebeu algum tipo de apoio, enfim, incentivo, seus pais, sua família que colocaram você, te empurraram para isso, você foi gostando ou alguma coisa de dentro de você mesmo? O meu pai em si sempre gostou do jiu-jitsu. Minha mãe também sempre achou um esporte bem legal, assim, né? Só que, como eu tava treinando Muay Thai, eles gostavam, mas não gostavam. Porque o Muay Thai é um esporte de bastante contato, soco, chute. Então, Hum, eles ficavam meio assim comigo. Era uma arte marcial, preocupação, gostavam né? disso, não queriam Preocupação. que eu ficasse tomando soco, que eu competisse, né? Que eu Sim. participasse de alguns campeonatos de Muay Thai, não Mas queriam. agora falando sobre essa questão da agressividade, tem alguns esportes que realmente são muito agressivos, sabe? Eu não sei como é que funciona isso, a classificação deles dentro do mundo dos esportes, mas eu não sei se nem sei se isso assim, é esporte, né? Afinal de contas é legal, só que podia ter alguns limites, né? Podia ter algumas regras, né? Um Eles pouco. vão se adaptando, que nem antes era a luta livre, era o vale tudo, na verdade, né? Sim. Que a pessoa caía, você podia chutar a cabeça. Só que aquilo traz a longo prazo, encurta a vida da pessoa, né? Muita sequela, Sim. sabe? Mesmo que problemas psicológicos, né? Você chutar a cabeça de alguém. Então, hoje o esporte se adaptou para isso. Existe o MMA, tem sangue, todo esporte que tem soco vai acabar. Existe a vaselina, eles antes de lutar, Uhum. eles passam vaselina que para luvas ou para o soco não travar na pele, rasgar. Então a mão Hum, escorrega no rosto, sabe? Não que não machuca e que não vai doer do mesmo jeito, vai Uhum. machucar, mas vai machucar menos. mas vai se adaptando à Isso, situação. entendeu? Tudo vai se adaptando. Tanto que agora uma das grandes empresas aí tomou um processo milionário de vários ex-lutadores e os lutadores ganharam porque encurta a vida mental, né, dessas pessoas, né? Tanto que esses atletas não têm uma vida útil eu digo como profissional, tá? Não de vida mesmo. Não é um longo prazo, sabe?